O que nós observamos no mercado de feijão nos últimos dias, na última semana, foi uma estabilidade no preço do feijão preto, aí ao redor de R$ 140 ao produtor. O produtor no Paraná está ansioso por uma solução da CONAB, da Companhia Nacional de Abastecimento, que retire do mercado, através do preço mínimo, né, e das compras do governo, retire uma quantidade do mercado, porque nós temos cerca de 200 mil toneladas a mais, 250 mil toneladas a mais, talvez, do que no ano passado. Isso é 40% a mais do que nós produzíamos em 14 e 15. Está sobrando feijão preto, e com o preço do feijão preto mais barato, não significa que o consumidor é beneficiado e ele vai consumir mais feijão. A partir de R$ 5,00 o quilo lá na prateleira, não aumenta o consumo. Veio para 4, para 3,50, não aumenta o consumo. Quando o feijão está R$ 8,00 e vai baixando para 6, para R$ 5,00, aumenta bastante o consumo. Há um desestímulo quando está R$ 8, R$ 9,00. Então, no caso do feijão preto, ele chega num ponto de equilíbrio em R$ 5,00. R$ 5,00 existe um consumo franco e aberto de feijão preto. Por isso, a nossa solicitação à CONAB, a CONAB já respondeu, emitindo do Paraná uma nota técnica para Brasília, dando conta de que é necessária a intervenção do governo. E o simples fato do governo fazer menção de que ele vai efetivamente entrar com o preço mínimo, exercer essa obrigação dele, porque isso é lei, né, adquirir o feijão ou emprestar, né, EGF, emprestar o dinheiro ao produtor ou para suas instituições, suas cooperativas, para estocarem esse feijão por um tempo e venderem mais à frente, isso já vai ser suficiente para trazer um certo alívio aí ao mercado. Se isso não acontecer, o consumidor que paga barato hoje vai pagar muito caro no ano que vem, porque vai haver um desestímulo brutal à produção do feijão preto. As exportações continuam, já foram exportadas 17 mil toneladas em 3 meses, lembrando que 2023 a exportação do Brasil foi 4 mil toneladas. O ano passado chegou a 90 mil toneladas durante todo o ano. E esse ano, em 3 meses, já foram exportadas 13 mil toneladas, mostrando que a exportação é um mecanismo que ajuda o produtor e o consumidor, porque nós exportamos o excedente. No caso do feijão carioca está sendo vendido o feijão carioca de câmara fria. O produtor que adquiriu uma câmara fria em agosto, setembro do ano passado, pagou a câmara fria até o mês pela valorização que teve até o mês de março. 30%, 35% a mais de algumas regiões, a mais do que o preço que foi praticado ano passado. O que significa que uma câmara fria, pelas informações que os produtores têm me passado, pode ser paga, dependendo do volume estocado, por uma valorização como a desse ano. E, gente, isso tem ocorrido todo ano. Nós vamos depender cada vez mais de 3 elementos, para o sucesso da comercialização do feijão carioca. Cultivares que tenham escurecimento lento, tanto o IDR, quanto o IAC de Campinas, quanto a Embrapa, quanto a TAA, tem variedades de escurecimento lento. Temos que passar a produzir escurecimento lento. Por quê? Porque isso significa não ter prejuízo, diminui o risco de prejuízo do produtor. Somado à irrigação. A irrigação é que vai abastecer o mercado de feijão em alguns anos, cada ano mais. Né? Pelas condições climáticas em mudança, a gente vê a necessidade aí de que isso aconteça, de que a irrigação assuma, né, a postura de ser o maior abastecedor de feijão, assim como de outros alimentos também. E terceiro, a câmara fria. A câmara fria pode ser usada para N produtos, no período que não está com feijão, está com semente, ou seja, ela não fica ociosa. Muitos produtores alugam o seu espaço de câmara fria quando não tem necessidade dela em algum momento do ano. Portanto, são 3 elementos que vão fazer a diferença para o produtor, que vão evitar que o produtor tenha prejuízo, né, dentro dessa atividade. O que mais que ocorreu no mercado? Nós tivemos a oportunidade de estar em Brasília e de ser recebemos um convite da Embaixada da Índia, e estivemos na Embaixada da Índia nos reunindo com o embaixador e com o ministro da Agricultura da Índia. A pergunta do ministro da Agricultura da Índia é:
qual é a possibilidade do Brasil responder a uma maior demanda da Índia nos próximos anos? E a nossa resposta tem sido, ao ouvir os produtores, ao ouvir o setor, somos porta-vozes para o mercado externo e para o ministro da Índia de que sim, nós podemos responder com quanto a Índia precisar. Se a Índia precisar importar do Brasil 500 mil toneladas por ano, sim, podemos responder. 1 milhão de toneladas, sim, podemos responder. Dentro das condições do mercado. Preço, quem acerta é o mercado, são os exportadores. Mas dentro de um nível de preço que leve em consideração que o produtor tem várias alternativas de produção. Ele tem, entre outras coisas, na segunda safra, ele tem o gergelim, ele tem o milho. Né? Na primeira safra, ele tem a soja. Então, para produzir feijão, além do que nós produzimos e estamos exportando para eles, é conversar. Previsibilidade. Nós precisamos saber, no mês de agosto, o que é que a Índia já pensa, já projeta que vai ter de necessidade nos próximos 6 meses, pelo menos. Aí dá tempo do nosso setor aqui reagir, produzir sementes, se for o caso, para, durante o próximo exercício, ter a produção que a Índia precisa. Então, até os volumes que nós estamos aí, 100 mil, 150 mil toneladas de exportação para a Índia, acontecem por ações do mercado, né? Simplesmente sentando e conversando, os agentes do mercado, corretores, os exportadores, importadores da Índia, chegam a acordo e se sentem seguros a produzir 100, 150, talvez 200 mil toneladas. Mas se o problema é, como nós sabemos que é, mais grave do que isso, se as projeções dão conta de que nos próximos anos eles podem vir a ter necessidade não só de um fornecedor esporádico, mas de um parceiro de produção na segurança alimentar, isso precisa ser feito num outro nível de discussão. E esse nível é através, na nossa ótica e na nossa sugestão, um comitê que seja formado na Índia por 3 instituições públicas, 3 privadas, no Brasil mesmo, 3 e 3, e que esse comitê se mantenha conectado o tempo todo e evite problemas que podem surgir muitas vezes de uma hora para outra, porque o brasileiro não pode ter, tanto quanto o indiano não pode ficar sem comer, o brasileiro não pode ter excesso de oferta aqui, sobrar porque não tinha informação, plantar mais mungo preto do que tinha necessidade, mais mungo verde do que tinha necessidade, rajado, vermelho, branco, enfim, todos os feijões que eles levam para lá. E colocamos na mesa novamente o nosso interesse. O nosso benefício é que o mundo comece a experimentar o feijão carioca. Nós produzimos 1.800.000 a 2 milhões de toneladas de feijão carioca por ano. Se fizer isso, vamos produzir 200 mil toneladas a mais para exportar para eles. Então, para nós é muito bom ter uma válvula de escape do carioca, tanto quanto para os governos que têm necessidade de fazer frente aí à insegurança alimentar, ter uma fonte para fornecer. Então, estamos colocando essas sugestões que vêm dos produtores, né, e convidamos você, produtor, a fazer contato, siga as mídias sociais do IBRAF, coloque lá qual é a sua sugestão, o que você acha que nós podemos fazer dentro desse cenário para que nós tenhamos segurança de produção, que você tenha segurança naquilo que vai produzir, de não ter prejuízo ou ficar com mico na mão, e ao mesmo tempo a gente ter o nosso mercado atendido, isso é primordial, e exportar os excedentes para países que têm necessidade dentro de um contexto de humanidade. Nós precisamos pensar como provedores de alimentos naquilo que acontece nos outros países, mas o governo desses outros países pode e precisa e vem fazendo, vem reagindo de acordo com isso e sendo porta-voz das mudanças, das necessidades para podermos evoluir com o mercado de pulses, né, de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico no Brasil. Uma boa semana a todos e viva o feijão!